a um ponto agora que estamos vendo textos adicionais para reafirmar mais o que nós temos falado. Nós já passamos aí basicamente por 10 textos bíblicos, né, analisando esses textos mesmo, estudos mais prolongados desses textos. Passamos também por 16 temas bíblicos e atualmente estamos então nesses textos adicionais. Na semana passada nós já vimos alguns textos, basicamente 3 textos, e hoje veremos mais 2 textos adicionais, com o objetivo aí de analisar se realmente o que colocam, se realmente o que ensinam nesses textos bíblicos, se realmente o contexto diz o que ensinam referente à salvação. E sempre em estudo bíblico nós não podemos deixar de sempre lembrar as diretrizes bíblicas, mostrando que nós não fazemos um estudo, não dizemos o que queremos, não dizemos o que pensamos, mas falamos de acordo com a Bíblia. Então, a primeira diretriz é que um versículo deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, então não podemos aplicá-lo à salvação. Um versículo deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Nenhum versículo deve contradizer dezenas de outros versículos bíblicos. E em terceiro, uma doutrina deve ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele determinado assunto. No caso, estamos falando sobre a segurança de salvação. Então, textos adicionais, né, continuação, parte 2. Já vimos 3 textos bíblicos a semana passada, e hoje veremos mais 2 textos bíblicos, com o objetivo realmente de ver esses textos se tem algo a ver com a questão da segurança de salvação. Primeiramente, a heresia da salvação pelas obras. A heresia da salvação pelas obras. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Então, esse é o primeiro texto dessa noite, Gálatas, capítulo 5, versículo 4. E a Bíblia nos diz o seguinte: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Os irmãos prestaram atenção aí na última frase desse versículo, da graça tendes caído. Aqui nós temos um versículo favorito para aqueles que creem na salvação condicional, ou seja, na salvação que depende aí de uma condição humana, de permanecer, de continuar crendo, e no caso que corre o risco de perder. Então essa é a salvação condicional. Então esse texto aqui é favorito para aqueles que creem dessa forma. Eles dizem que quando um cristão peca, ele cai da graça, perdendo a salvação. Mas será que isto que o contexto ensina aqui? Será que é isso que o contexto ensina aqui? Que um cristão peca e ele cai da graça? Primeiramente, irmãos, o apóstolo Paulo não está falando aqui com cristãos. A prova de que temos essa certeza de que ele não está falando neste momento com cristãos é a frase no próprio versículo: vós, os que vos justificai pela lei. Essa frase mostra, irmãos, que a quem o apóstolo Paulo está dirigindo essas palavras, eles nunca foram justificados pela graça, mas eles estavam tentando se justificar pela lei. Agora, eles estavam tentando se justificar de uma maneira errada, porque nós sabemos que a lei não justifica ninguém. Romanos 3, versículo 20, nos diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E o versículo 28 também de Romanos 3 nos diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, de maneira alguma,
a quem o apóstolo Paulo está dirigindo as palavras aqui, a vós os que vos justificais pela lei, de maneira alguma essas pessoas eram justificadas pela graça. Para entender melhor, irmãos, os que buscam ser justificados através da observância da lei do Velho Testamento, eles se tornam estranhos a Cristo. Ou seja, nunca estiveram em Cristo para depois serem separados dele. Podemos dizer também que nunca estiveram na graça para depois cair da graça dele. No caso, se você escolhe a lei, você rejeita a graça. E se você aceita a graça, você não depende da lei. São duas coisas bem diferentes, graça e lei. Não tem como ser justificado pela lei e pela graça. Deve ser um ou outro. Ou Cristo é suficiente, ou não é. Romanos 11 também, versículo 6, nos diz, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Mostrando que há uma diferenciação muito grande, né? Há um abismo, né, muito grande entre graça e lei, graça e obras. Então, se é por um, não tem como ser pelo outro. Se é pelo outro, não tem como ser pelo um. Deu para entender, então, irmãos, que o apóstolo Paulo não está falando aqui com cristãos. Então, não há condições de nós pensarmos de um cristão aqui, ele pode pecar e cair da graça. Mas, continuando ainda, dando mais algumas explicações, ou fazendo uma pergunta, por que, então, o apóstolo Paulo se dirige a pessoas não salvas em uma carta dirigida a uma igreja, as igrejas que estavam, né, na Galácia, na região da Galácia? Boa pergunta, não é? Quer saber a resposta? Vemos que o apóstolo Paulo, ele era realista, irmãos, ao ponto de saber que em todas as igrejas, inclusive hoje mesmo, em todas as igrejas sempre tem os que são salvos verdadeiros e sempre tem aqueles que nunca foram salvos. Mas falamos também disso em outros estudos, né, os conversos, né, ou professos, melhor dizendo, apenas professaram a Cristo, talvez até como Salvador, mas professaram da boca para fora, nunca nasceram de novo, nunca nasceram espiritualmente do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo sabia, ele era realista com respeito a isso, ele sabia que numa igreja, na igreja da Galácia, não tinham só salvos, tinham também aqueles que estavam ali, mas ainda não tinham entendido, ainda não tinham realmente se entregado completamente a Cristo. E, em especial, a igreja da Galácia, existiam ali falsos mestres, que promoviam um falso evangelho e muitos daquela igreja foram então enganados, ficando em dúvida com respeito à salvação, ficando em dúvida com respeito a Cristo, se realmente ele é suficiente, ou se precisa realmente também das obras, e ficaram em cima do muro. E volto a dizer, né, se é pela lei, não é pela graça. E se é pela graça, então não tem como ser pela lei. Olha a prova disso, Gálatas 2, versículo 16, olha o que a Bíblia nos diz aí, sobre o problema lá da igreja da Galácia, ou os Gálatas, né? Gálatas 2, versículo 16 nos diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então ficou bem claro aí, né? Ficou bem claro a respeito de que a lei não justifica ninguém, mas apenas a graça, que quer dizer, né, para quem não sabe,
Graça significa favor imerecido. Eu não mereço ser salvo, você não merece ser salvo, mas ainda assim Deus providenciou salvação, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, a morrer pelos meus e pelos seus pecados. E a Bíblia coloca isso como um dom gratuito, como um presente gratuito que não vem das obras. Alguma pergunta até aqui? Não? Segundo lugar, ou melhor, segundo texto, né? O segundo texto dessa noite é Efésios capítulo 3, versículo 17. Próxima carta aí, só você passar para a próxima carta da Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo 17. A Bíblia nos diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Este texto aqui, irmãos, é bem, o que nós vamos comentar aqui, ou pelo menos o que eles tentam ensinar nesse texto, é bem parecido com o que nós ensinamos semana passada, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24, que nos diz o seguinte, né? Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Tanto um quanto o outro é bem similar o que eles tentam ensinar. A questão de que, no caso aqui de Efésios 3,17, o argumento é que Cristo habita em nossos corações apenas enquanto continuamos a crer. Bem parecido com o 2 Coríntios 1,24, né? O final do versículo nos diz, porque pela fé estais em pé. É como se você necessitasse de ter fé, necessitasse de crer para continuar salvo. Então, Efésios 3,17, principalmente o início do versículo, diz, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, é bem parecido, né, os dois textos, e o argumento é este, né, que nós, que para Cristo habitar em nossos corações, nós temos que continuar a crer nele como Salvador, para ele continuar sendo nosso Salvador. Mas este argumento é enganoso, por dois motivos. Dois motivos claros, nós podemos ver que esse ensinamento, esse argumento, é muito enganoso. Primeiro motivo é quando Cristo habita no coração de um crente, e isto é bíblico, isso é bíblico. O argumento que eu falei é antibíblico. Mas o que é bíblico? Quando Cristo habita em vossos corações, quando Ele habita no coração de um crente, de um salvo verdadeiro, o que acontece? O que Jesus promete? Jesus jamais deixará essa pessoa. E ele prometeu, olha, temos aí Mateus 28, 20, João 6, 37 e Hebreus 13, versículo 5. Olha o que diz Mateus 28, 20, um texto bem conhecido. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até vocês pecarem. Não é isso que diz o texto? Não. Até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim. A consumação dos séculos é quando, pastor? É quando Jesus vir e buscar os salvos, pelo menos para nós, né? Agora o mundo vai continuar aí, vai entrar numa tremenda tribulação, mas pelo menos para a igreja, quando Cristo então vier buscar a igreja, estaremos tranquilos, não mais sujeitos ao pecado, os nossos corpos vão ser transformados, estaremos para sempre com o Senhor, como diz lá em Tessalonicenses, né? Então, Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Então, se eu digo que eu tenho que continuar crendo, eu tenho que continuar tendo fé em Jesus para Ele continuar comigo, isso é antibíblico. Eu estou basicamente aí desconfiando. Não, Senhor, eu vou continuar crendo aqui porque eu não confio na sua palavra que o Senhor vai ficar comigo até a consumação do século. Então, eu estou crendo. Eu estou crendo. Né? Coisa esquisita. João 6,37 também nos diz, todo o que o Pai me dá virá a mim. Quem está falando essas palavras? O próprio Jesus. Todo o que o Pai me dá virá a mim. João 6,37. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se nós podemos usar esse argumento de que uma pessoa, ela pode parar de crer, nós vamos ver isso daqui a pouco, né?
Mas uma pessoa pode parar de crer, e aí Jesus, então, vai ter que lançar... desculpa, mas você parou de crer, viu, Adilson? Te lançar fora. Então, Jesus está mentindo. E ele não mente, nunca mentiu, e nunca vai mentir. Outro texto também, Hebreus capítulo 13, versículo 5, nos diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse... O que ele disse? Não te deixarei, e nem te desampararei. Então temos plena certeza, irmãos, que quando Cristo entra para habitar no coração de alguém que já confessou, né, os seus pecados, já se rendeu aos pés de Cristo, já confiou nele totalmente para ser o seu Salvador, quando Cristo então entra, essa pessoa nasce de novo, Cristo entra ali naquele coração para sempre. Ele não fica aí apenas fazendo turismo no seu coração, ele entra, sai, entra, sai, entra, sai, ele entra e fica ali para sempre. O que a Bíblia diz quando o crente peca? O que acontece com o Espírito Santo? Sabemos que Jesus habita em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo, né? O que acontece com o Espírito Santo quando nós pecamos? Ele sai, não é verdade? Ele entristece, mas ele ainda está ali. Então, há um grande problema com esse argumento totalmente antibíblico, porque a Bíblia ensina outra coisa. Segundo motivo, porque o argumento de Efésios 3,17 está errado, de que o crente, né, precisa continuar crendo para Cristo, né, continuar habitando no seu coração. O segundo motivo que esse argumento está errado é a ideia de que um verdadeiro cristão para de crer é estranho. E principalmente estranho a Bíblia, não é eu que digo. É estranho a Bíblia, um cristão parar de crer. Um salvo verdadeiro que passou das trevas para a luz, passou da morte para a vida, deixar de querer isso ou deixar de crer. Isso é estranho à própria Bíblia, não eu que estou falando. E vamos ver então o que a Bíblia nos diz sobre isso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. É estranho a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia ensina que os salvos, por meio da fé, eles vivem da fé. Os salvos, por meio da fé, eles vivem da fé. Hebreus 2, versículo 20. Olha que interessante esse texto, analisando agora Gálatas 2, 20. Olha interessante esse texto. Eu falei Hebreus? Desculpa aí, viu? Desculpa a vergonha que eu passei. Gálatas 2, 20. Olha interessante esse texto, analisando agora, observando as palavras, de acordo com o que nós estamos ensinando. O apóstolo Paulo dizendo novamente, né, já estou crucificado com Cristo, e vivo quem? Eu que vivo, eu permaneço, eu estou, né, crendo, eu estou mantendo a minha salvação. É isso que ele diz aí, não é? O que ele diz? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Não é eu que vivo mais, irmãos. Eu já estou crucificado com Cristo. Mas quem vive então, irmãos? Cristo, mas Cristo vive em mim. Você percebe como que ele tirou totalmente a sua responsabilidade, de que depende de Cristo a salvação dele? Continuando o versículo, e a vida que agora vivo, como? Na carne, né? Porque ainda está nessa carne. Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me entregou, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você viu algum balanço aí dele? Olha, irmãos, eu estou aqui, né, crendo, sabe, eu estou vivendo, eu vivo agora na carne, mas eu estou tentando. Já viu crente falar isso? É incrível, eu já conversei com ele, já perguntei, você tem certeza de salvação? Eu estou tentando. O que é isso? Você vê aqui o apóstolo Paulo dando alguma palavra de incerteza? Olha, eu estou tentando, eu acho que lá no fim eu vou ser salvo. Eu estou fazendo por merecer. Não, ele já fez, eu sou salvo, pronto, Cristo vive em mim, eu estou vivendo pela fé do Filho de Deus, ele se entregou, me amou, se entregou por mim. Nada de incerteza. Mas vamos também olhar Romanos 14, versículo 8. Se realmente, né, essa questão de que um crente pode parar de crer, se isso é normal para as Escrituras. A gente vê que não é. Romanos 14, versículo 8. Agora eu falei certo, viu? Fiquei em dúvida não, em ir lá ou não ir. Será que ele falou certo, né?
Romanos 14, 8 diz: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Vou ler de novo, eu engoli a vírgula aí, né? Se a minha professora de português me visse agora, ia, né, gritar comigo. Porque se vivemos, presta atenção no que ele disse aí. Porque se vivemos, vivemos como, irmãos? Para o Senhor. Não há nenhuma outra possibilidade de viver para outra coisa. Se vivemos, irmão, vivemos para o Senhor. Mas aí ele vai mais longe, né? Se morremos, para o Senhor morremos. Aí ele conclui, porque depois dele falar essas duas coisas, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Chegamos a uma conclusão bem clara, sem precisar ler o texto. Somos do Senhor, não é verdade? Mas ele diz isso no texto, né? De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, isso não vai mudar. Você vai viver pelo Senhor e você vai morrer pelo Senhor. Isso não muda, o Senhor não larga você. Você não para de crer. Um salvo verdadeiro, estou falando sobre um salvo verdadeiro. Não estou dizendo um professo que vive ou começa a frequentar uma igreja evangélica, talvez até professa, né, Cristo como Salvador, eu entreguei a Cristo, a minha vida a Cristo, mas daqui a pouco vai para o mundo e faz do pior e nunca mais volta para a igreja. Não estou falando uma pessoa assim, não. Uma pessoa assim, ela foi professa, ela nunca foi salva. Ela não perdeu a salvação, ela não pode perder algo que ela nunca teve, ok? Mas tem mais textos aqui, irmãos, mostrando que essa questão de o crente parar de crer é incomum, é estranho à palavra de Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Pastor, vai lá para o Velho Testamento? Sim. Você vê que não começou agora, né? Não começou no Novo Testamento. Essa questão de que um justo, né, um crente, um cristão, ele pode parar de crer. Não, isso já é antigo. O que é justo, ele não para. Ele continua. Abacuque 2, versículo 4, nos diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. No Velho Testamento era da mesma forma, irmãos. Os que eram justos continuavam sendo justos. Você vê alguém do Velho Testamento que talvez foi justo, mas deixou então aí a justiça? Eu não estou dizendo sobre pecado, né? Todos os homens, mulheres do Velho Testamento eram todos pecadores. Davi, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus, cometeu 2 pecados terríveis. Mas em nenhum momento você vê a Bíblia falando, ó, não é mais meu, não, vai para o inferno, é condenado eternamente. Não, tanto é que a maioria dos salmos, não sei, não lembro agora se é a maioria, mas muitos salmos é do rei Davi, está aí na Bíblia. Então, se ele foi para o inferno, como é que usa alguém que foi para o inferno, né? Por ter cometido 2 pecados terríveis. Então, tanto no Velho Testamento, eles viviam pela fé, o justo vivia pela fé, não quer dizer viver pela fé que é perfeito, mas continuava vivendo pela fé, realmente era impossível deixar de viver pela fé. Assim também no Novo Testamento, conforme nós já vimos aí alguns textos, e ainda tem mais. Romanos 1, 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Que diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aonde está escrito isso? Acabamos de ler. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Ele está usando aí o texto do Velho Testamento, né, o apóstolo Paulo. Gálatas 3, versículo 11 também. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Nos diz o seguinte: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Tem mais um. Achou que acabou? Achou que eu estava brincando? Lembra disso? Hebreus 10, 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39 nos diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Lembra quando nós fizemos uma série de pregação em Hebreus e passamos por esse texto? Isso aí ficou gravado, de forma que o justo, aquele que é justo, ele vai viver da fé. Mas se alguém recua,
A alma de Deus nunca teve prazer nessa pessoa. Nunca foi salvo. E não só nesse versículo, em todo o contexto, né, nós analisamos isso. Versículo 39 também nos diz: nós, porém, olha a certeza que o apóstolo Paulo dá. Primeiro ele fala, ó, aquele que recua, a minha alma não tem prazer nele, né? Deus não tem prazer nessa pessoa. Mas olha o que o apóstolo Paulo confirma aí com convicção: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós não somos esses que se retiram. Vamos viver pela fé, conforme aí eu acabei de dizer, ele dizendo, né? Que o justo viverá da fé. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação de vida. Pergunto mais uma vez, a mesma pergunta que eu fiz quando eu li Gálatas 2:20. Você vê algum momento de insegurança? Você vê algum momento de, olha, eu estou tentando, eu estou permanecendo, né? Eu creio que no final você é salvo. Você não vê nenhuma insegurança, você vê certeza. Um salvo é salvo para sempre. E a questão que nós estamos analisando agora é que um salvo é impossível ele deixar de crer na salvação. Um justo é impossível ele não viver mais pela fé. Alguém que for justificado pela fé, é impossível ele não viver mais da fé. O que pode acontecer? Pastor, eu conheço tal assim, fulano assim, ciclano assim, que um dia estava na igreja e agora está lá no mundo. Nunca foi salvo. Ou você crê na Bíblia, ou você crê nas falácias que os humanos inventam por aí. Inclusive alguns pastores tentando explicar algo que já está explicado pela Bíblia. Ou é salvo, justo, que vai viver pela fé, ou nunca foi salvo. Ou seja, ele tentou, né, vestir uma capa de ovelha, tentou viver no meio da ovelha, mas era um lobo, né, era um outro animal que não acostumou, né, não deu certo com os costumes das ovelhas. Olha, isso aqui não, vou lá para o mundo. É onde que ele se sente bem. Então nunca foi salvo. Falamos até outro dia, né, sobre um salvo quando ele peca, né? O que acontece com um salvo verdadeiro? Você sabe que você é salvo verdadeiro, né? Aquele que você é salvo verdadeiro. O que acontece quando você peca? Uma tristeza muito grande. Você não vê a hora de voltar a pedir perdão para Deus e voltar à comunhão com Deus. Como que é possível um salvo verdadeiro estar no mundo? Com essa tristeza, com esse peso, e ainda mais com a correção de Deus, que nós já falamos sobre isso também, né? Apanhando o tempo todo, se é que é filho, né? Porque se for filho, Deus vai corrigir. Mas se não for filho, vai viver no mundo aí, vai cometer os piores pecados e nada vai acontecer com ele. Porque nunca foi filho. A Bíblia chama ele de bastardo. Aquele que nos dá a vida eterna como um dom gratuito, promete e garante nos guardar até o fim. Se nossa salvação dependesse de nossa força, preste atenção nisso. Se nossa salvação dependesse de nossa força, se nossa salvação dependesse da nossa fé humana, fraca, realmente, irmãos, teríamos um grande risco de não conseguirmos. Eu arrisco em dizer, ou até tenho certeza em dizer, que provavelmente nunca conseguiríamos. Senão Cristo não precisava ter morrido, já que nós conseguiríamos por nós mesmos. Mas como a salvação provém de Deus, unicamente de Deus, ela é absolutamente segura e garantida. Porque depende dele, não de mim e de você. Porque, volta a repetir, se depender de mim, irmãos, estou perdido. Eu peco direto. Né? Sou um miserável pecador. Né? Tem hora que dá vontade, se tivesse jeito, né? De dar uns chutes no próprio traseiro, né? Se tivesse jeito. Porque a gente, né, é incrível como que a gente peca. Então, se dependesse de mim, estava perdido. Mas, graças a Deus, a Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu não consigo pecar mais do que a graça suficiente para cobrir. Concluindo, a salvação é pela graça por meio da fé. A salvação não vem de nós, ou seja, de nossas obras, tanto para conseguir quanto para manter. Para que ninguém, chegando lá no céu, se orgulhe, dizendo: oh, eu consegui, estou aqui no céu. Olha lá o Dircinho não conseguiu não foi fiel igual eu.
Irmãos, que céu esquisito é esse? A Bíblia diz que os orgulhosos vão ser, né, humilhados. Agora eu estou lá nos... sou bom, eu consegui. Percebe como que uma coisa puxa outra coisa antibíblica? Então, não é pelas obras para que ninguém se glorie, né? Se orgulhe de ter conseguido ou de ter mantido a salvação. E é isso que diz lá em Efésios 2, 8 e 9, né? Se você não sabe de cor, diz lá, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia é clara em dizer também, em mais de um texto, irmãos, que aquele que é salvo ou justo, justificado em Cristo Jesus pela fé, vai viver da fé. E pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém? Você percebe como que tudo que falamos, né, está de acordo com a Bíblia? Quando nós ficamos com a Bíblia, irmãos, não tem erro. Mas se nós começamos a largar a Bíblia e começar a pegar versículo de um texto e inventar, né, coisas nesse versículo sem olhar o contexto, sem olhar o restante da Bíblia, aí realmente estamos sujeitos a cometer as piores atrocidades em questão de ensinamentos bíblicos. Ou melhor, ensinamentos antibíblicos, né? Ok? Vamos colocar de pé e vamos orar.